Os 5 bunkers mais interessantes da Rússia. Olá pessoal curioso, Leonardo do canal Curiosidades do Micro ao Macro. Mais uma curiosidade do fim do mundo para vocês. Os 5 bunkers mais interessantes da Rússia. É agosto de 1945. O mundo assiste ao efeito devastador da bomba atômica e os russos começam a se preparar para o pior. E muito se falou sobre os abrigos russos, os bunkers. Mas onde estariam e quais seriam estes bunkers secretos? Fique neste vídeo até o final e conheça os 5 mais interessantes bunkers secretos da Rússia, preparados para resistir a um ataque nuclear. Estamos aqui no estúdio com o Rafael e João Anderson. João Anderson e Rafael, qual a nossa meta de like para hoje? 100 mil likes aí. Os abrigos pessoais de Stalin, os bunkers mais interessantes da Rússia, dos quais nem os vizinhos faziam ideia. Então, acho que este tema já merece um dedinho no like, ative também o sininho das notificações e se inscreva no canal agora para não perder os nossos próximos vídeos. Falando em vídeo, então bora para o vídeo. Primeiro bunker. Bunker de Stalin em Samara. Vladimir Smirnov. Desclassificado apenas em 1990, este bunker começou a ser construído no outono de 1941, durante a Guerra Patriótica. A instalação secreta situada sobre onde fica hoje a Academia de Cultura e de Artes, antes abrigava o Comitê Regional do Partido Comunista da URSS. Foi construída para evacuar Stalin em caso de emergência, ou como indicado na resolução do Comitê de Defesa do Estado, conforme a situação. O bunker foi construído por 2.900 operários e cerca de 800 engenheiros. Todos assinaram um acordo de não divulgação que durava até o túmulo. Nem os moradores locais sabiam o que estava sendo construído à noite atrás daquela cerca. Os envolvidos trabalhavam em 2 turnos, muitos dormindo nos aposentos subterrâneos do próprio bunker. Não se sabe quando foi finalmente concluído. Alguns dizem que entrou em operação em 1941, outros somente em janeiro de 1943. Também não se sabe se Stalin de fato esteve no local, mas ele ficaria impressionado com a sua escala. O bunker tem 37 metros de profundidade, a altura de um prédio de 12 andares e a sala do comitê em si podia acomodar confortavelmente até 115 pessoas. Atualmente são realizadas visitas guiadas às instalações do bunker, incluindo o poço e o escritório particular de Stalin. Segundo, objeto 825 GTS na Crimeia. Stanislav Krasnilkov. Depois do bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética começou a construir uma base submarina na Baía de Balclava, na Crimeia, em 1953. O projeto foi concluído apenas 8 anos depois, em 1961, mas a espera valeu a pena. 9 submarinos pequenos, ou 7 do tamanho médio, bem como cerca de 1.000 pessoas, poderiam abrigar ali no caso de um ataque nuclear. Durante muitos anos, a instalação serviu como base de reparo de submarinos e as embarcações entravam no abrigo à noite e pela manhã estavam prontas para retomar o serviço. Armadas com novos suprimentos de combustível, oxigênio e munições, a estrutura foi desclassificada apenas em 1994, quando a Crimeia ainda fazia parte da Ucrânia. Logo depois, acabou sendo saqueada por criminosos locais, no início dos anos 2000. O abrigo foi convertido em museu e hoje os turistas podem passear pelo complexo labiríntico e visitar as exposições históricas. Terceiro bunker, bunker 703 do Ministério dos Negócios Estrangeiros Soviéticos em Moscou. Na superfície, a instalação ultra-secreta, que deixou de ser secreta apenas em 2018, parece um prédio cinzenta, imperceptível nas ruas de Moscou, cercado por um jardim de infância e uma igreja. No final da década de 1940, a linha circular do metrô de Moscou foi construída sobre o local do futuro bunker. Quando a linha foi comissionada, várias passagens e túneis técnicos permaneceram, e estes foram usados como base para abrigo concluído em 1961. Por décadas, a instalação serviu como arquivo secreto para o Ministério dos Negócios Estrangeiros Soviéticos, onde todos os tipos de documentos eram armazenados em prateleiras sem fim, e a saída de emergência levava diretamente para o metrô. Em 2005, os vazamentos começaram. Devido à falta de manutenção, os documentos foram removidos e houve planos para reconstruir o prédio, mas o atual Ministério das Relações Exteriores da
a Rússia percebeu que não precisava mais daquele espaço. 3 anos depois, a instalação foi entregue a uma organização de veteranos de guerra e a converteu no primeiro museu de fortificação do país. Entre as suas principais exposições estão os modelos de estruturas de proteção e documentos desclassificados detalhando a criação dos primeiros bunkers soviéticos. Quarto bunker, Bunker 42, Lydium Média. A construção de um posto de comando para o Estado-Maior da Força Aérea, no caso de um ataque nuclear, começou em 1947, no distrito de Tangask, em Moscou, sob ordens de Stalin. Porém, a instalação foi concluída apenas em 1956, quando o líder soviético já estava morto. Tratava-se de um projeto importante, constituído por um eixo vertical de 18 andares de profundidade e bastante espaçoso, cobrindo 7.000 metros quadrados. O abrigo foi usado para a finalidade original até 1986. A partir de então, os militares comandaram bombardeiros com armas nucleares a bordo, e em 2006, um museu e restaurante foram abertos no local. Atualmente, a instalação ultra-secreta convida crianças e adultos a assistirem uma explosão nuclear simulada e ao lançamento de mísseis nucleares, além de realizar missões temáticas. Quinto abrigo, Abrigo de Stalin em Moscou, Boriskava. Este bunker com interior palaciano foi construído na década de 1930, quando Stalin ainda estava vivo. Para ocultar o abrigo pessoal do comandante supremo, um estádio de 120.000 lugares e um complexo de educação física seriam construídos sobre ele. Os planos do estádio não se concretizaram e em 1939 apenas a seção subterrânea da estrutura ficou pronta e que se tornou o posto de comando de reserva de Stalin. O posto de comando consiste em uma sala de conferências com cúpula e um pequeno escritório e uma sala de jantar com estilo georgiano e é conectado ao Kremlin por uma estrada subterrânea de 17 quilômetros. Stalin esteve no bunker apenas 3 vezes para inspecioná-lo, em 1941 e no final de novembro e início de dezembro daquele mesmo ano, para dar as diretrizes das operações durante a Batalha de Moscou. Em 1996, um complexo de espaços de exposições pertencentes ao Museu das Forças Armadas foi inaugurado no local do bunker. E é isso aí, pessoal. Se você chegou neste vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Vou deixar um card aqui em cima para que você conheça outros lançamentos do canal. Muito obrigado!